Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal, Estudando Consciente. Estudar consciente é termos consciência daquilo que necessitamos e uma nova razão, um novo jeito de entender, segundo a lei natural e moral. Desejo que as senhoras e senhores possam dar o seu gostei. Se não gostar, desgoste. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, com seus familiares, parentes, amigos, para que mais pessoas possam conhecer um pouco. Geralmente a pessoa pode dizer, mais um sobre conhecimento, sobre Umbanda, mas há várias opiniões, vários jeitos que cada um entende. Como eu venho comentando, comecei a ouvir palestras, vídeos sobre Umbanda de Norberto Peixoto, depois veio o Adérito Simões, como o Acaso Nunca Existe, uma pessoa me indicou, fui do Adérito Simões, comentou sobre Alain Barbieri, eu acessei, e depois o Acaso Também Não Existe, veio da Umbanda EAD, Rodrigo Queiroz, dali depois tem o companheiro dele que agora esqueci, né? Muito bom também. Depois, no terreiro que a gente está frequentando, afastado, claro, que está fechado, o irmão Léo indicou um band boa. Tá? Lembrei o companheiro também que tem um canal que faz parte do estúdio Umbandologia, Umbanda Sagrada, Alexandre Comino. Então a gente está vendo, né? Não só ficar na opinião de um, conhecer a opinião de outros. Por exemplo, eu posso explicar uma coisa e você não entender. Aí você ouvindo o outro explicar de outra forma vai entender. Ou para comparação se realmente. Mas a princípio usando daquilo, o dom que Deus nos concedeu, que foi a inteligência. Né? Passar no crivo da inteligência, da razão, se condiz com a lei divina, senão é uma viagem da pessoa. E voltando, quando a gente compartilha e se inscreve, dá o joinha, a gente ajuda o canal a crescer e me ajuda a realizar essa tarefa. Hoje nós daremos continuidade a respeito da Umbanda, a história da Umbanda, o objetivo que ela veio, nós comentamos que a Umbanda, Caboclo Sete Encruzilhada, ele anunciou que nasceria porque os espíritos que se manifestavam em forma de caboclos e preto velho eram rejeitados no chamado espiritismo kardecista, não pela doutrina, mas pelo movimento que são as pessoas. Elas rejeitavam, então surgia a Umbanda para que esses seres, esses irmãos nossos, trabalhassem do jeito que precisa. Porque, como nós comentamos, Deus não fere a fé da pessoa, o modo dela entender, o modo dela se expressar. E que ela bebeu em outras fontes, nós falamos da Igreja Católica, né? Kardecismo. E também nós esquecemos que ela também na parte esotérica, no hinduísmo e principalmente no xamanismo, praticado pelos nossos irmãos índios, né? Que até hoje muitos mantêm essa cultura, essa tradição. Antes da Umbanda surgir, eu fazendo umas pesquisas há muito tempo, existe a Macumba Carioca, existe o Juremá, existe a Quimbanda, então ela vai absorvendo dessas outras, que a base dela, portanto que ela foi fundada, foi anunciada a fundação dela pelo Preto Velho, Nego Velho, acho que é pai, se não me engano, pai José, e o Caboclo Sete Encruzilhada. A base principal, o amor incondicional. E né? Aprender com quem sabe mais, ensinar quem sabe menos e não negar conhecimento. E servir, né? Principalmente servir. Servir de instrumento para essa espiritualidade, as entidades orixás atenderem os irmãos sofredores e servirmos ao nosso próximo de caminhada. Seja no terreiro, seja no dia a dia, porque somos médios e somos umbandistas
24 horas por dia, até dormindo quando desprendemos durante o desdobramento do sono, estamos realizando tarefas. Esse é um dos objetivos da Umbanda, é nos ensinar. E não basta só incorporar como as entidades nos ensinam, a entidade, mas incorporar no nosso dia a dia e nossa vida os ensinamentos que eles dão, que eles passam para nós. Muitos, a maioria venceram, assim nos ensina a vencer, nos anima, nos dão força. A Umbanda, ela cada terreiro tem sua doutrina, mas não deixa de seguir o fundamento da Umbanda, que é esse que nós comentamos, o amor, o ensinamento, o aprendizado, o compartilhar o conhecimento, o servir. Mas cada terreiro tem uma doutrina, né? Que o espírito guia-chefe passa para o sacerdote, a sacerdotisa. Então a gente vai ver várias formas, mas a lei é a mesma, Umbanda, amor, mas várias formas de realizar. Essa é a palavra que eu consigo passar. A gente vai chegar no terreiro, tem terreiro que tem atabaque, tem terreiro que não tem terreiro que só tem palma, tem terreiro que tem somente o canto, tem terreiro... Porque assim, como o terreiro que foi ele segue a diretriz da doutrina da casa, baseado no Pentateuco kardeciano, como foi o pai Zélio Ferdinando de Moraes, ele não tem tambor, não tem guia, não tem palma, tem atabaque. Não sei se tem mais, não lembro. Porque ele mantém a família dele mantém como até hoje. Mesa, sentado à mesa, flores. É errado? Não. Bebeu-se em cada fonte. Tem terreiro que tem atabaque, canta, como a opinião de guia, já li sobre cada preto velho, transmite, uns diz que não tem necessidade do atabaque, outros dizem a importância do atabaque, do canto, que a gente vai estar vendo no decorrer. E tem outros que seguem já um pouco mais para o lado do catolicismo. Entendeu? Tem batizado de Umbanda, tem batizado do terreiro. Mais para frente também iremos explicar. A maioria coloca o sincretismo dos orixás com as imagens do santo católico, né? Com os santos católicos. Eu conheci fui convidado, uma amiga nossa, irmã de caminhada, Leila, nós estávamos num terreiro de Umbanda em Bangu, fazíamos parte do corpo mediúnico, tudo há um porquê. Ela falou, conheci um terreiro ali no bairro Amazonas, na antiga estrada Rio São Paulo, e gostei, fui na festa de ciganos, você gostaria de ir lá conhecer? Fui. Aí o Raoni, o que já desencarnou, o caçula, falou para mim assim, pai, o senhor vai naquele terreiro de Bangu, ele não queria ir, eu não quero ir lá. Mas o senhor vai nesse hoje, se o senhor gostar, eu vou. Aí gostou, tal, fui lá, era uma casa que hoje está em Seropédica. Aí foi para é uma casa assim, é simples, tal, o terreiro é a sala, a gente fica no quintalzinho, na varandinha, tal. Aí foi para aí, quando a gente chega dentro da varanda, do lado direito tem o Deus Lorde Ganesha, que é o de cabeça de elefante, e do lado direito, do lado esquerdo, o Lorde Shiva. Aí ele se encantou, que ele gosta, né? Essa parte do hinduísmo, do esoterismo. Foi, como comentei, 4 atendimentos, desencarnou. 4 ou 5, mais ou menos. E lá eles têm sincretizado com os santos católicos, mas tem essa parte, não aprofundei ainda a respeito disso, né? Como o que eles... Mas tem estudo, que é importante os estudos. O sincretismo é igualar uma coisa ao mesmo sentido. Dizem que o sincretismo surgiu durante a escravidão na América do Sul, que é muito católica, mas
Certa vez, compartilharam no WhatsApp um vídeo que chama-se Alabê de Jerusalém. Depois consegui ver o completo, o musical completo, em que ele fala várias coisas do ensinamento de Jesus, né, fala sobre Judas, e conta a história de um jovem africano que resolveu seguir o caminho dele, caminhando. Ele encontrou as tropas romanas por ele conhecer os dons da transmissão de energia da cura, as ervas que curavam. Ele foi incorporado na tropa romana como curandeiro, médico, e chegou em Israel. Lá ele ouviu falar de Jesus, o Filho mais velho de Deus, o Criador da Terra. Ele sincretizou, ele entendeu que seria o Oxalá, né? O sincretismo. Ele entendeu que esse Oxalá também era o Filho mais velho de Deus, o Criador da Terra. Ele sincretizou. Mãe Maria, a mãe, a grande mãe que acolhe a humanidade, Iemanjá. E Nanã com Santa Ana, a mãe de Maria, a avó. Então ali começou e depois foi sincretizando. Nós vamos explicar, quando chegar o momento de cada orixá, nós vamos explicar com quem ele é sincretizado. A Umbanda, como eu falei, eu amo a Umbanda, eu nasci para a Umbanda, não a Umbanda nasceu para mim. Assim eu entendo, eu nasci para a Umbanda. E quanto permitir, desejo continuar. Porque há muita diferença. Eu vou explicando, depois eu vou explicar a conclusão que eu cheguei, com a ajuda dos guias e mentores. Nós, como comentamos, nós completamos o círculo na Igreja Católica, depois no Kardecismo, e há uma diferença muito grande no acolhimento na Umbanda, no acolhimento do movimento espírita. Movimento são as pessoas. Eu passei uma temporada e Raoni, mais velho, ele nasceu, né, já viu cão chupando manga? Era o Raoni. O Raoni aprontava muito, era hiperativo, quebrava as coisas, brigava com as crianças. Uma vez fui na escola, ele brigou, o guarda municipal foi separar, ele partiu para cima do guarda, né? E a gente sempre orientava, olha, você precisa, aquilo que a gente sempre precisou orientar, a educação. E no primeiro centro kardecista que nós frequentamos, aí lá ele aprontava, ele andava por cima das cadeiras, aquelas de plástico, ele no segundo andar, ele debruçava na janela, ele pintava e bordava, a gente conversava. E as pessoas diziam que os pais não davam educação. Tem como você parar uma criança assim, só se amarrar e algemar ela, e está arriscado ainda quebrar. E o outro que nós frequentamos um bom tempo, nós também vimos as mesmas atitudes. Criança aprontando, sendo chamada a atenção, reclamando que os pais... Aí quando vinha a mãe conversar comigo, eu não vou ficar mais aqui, porque desfazem dos meus filhos. Meu filho não tem como. Aí eu contava a história do Raoni. E eu brincava depois com eles assim, quem manda vocês não dar educação ao filho de vocês? Muitas desistiram de frequentar. Pessoas com problema obsessivo também eram destratadas, né? Criticavam o comportamento. Não sou melhor do que ninguém. E outras pessoas que algumas dos dirigentes dizia, por exemplo, vou citar um exemplo, o rapaz era professor de Kung Fu, ele veio falar comigo que o fulano de tal tinha falado para ele que ele tinha que escolher, que ele, como espírito, ele não poderia incentivar a violência. E ele falou para mim, Valmir, eu vou me embora. Mandou escolher, eu escolhi. Eu vou continuar com o meu projeto para não deixar as crianças na rua com tempo ocioso. Eu falei, meu amigo, Deus não julga pelo ato, Deus julga pela intenção. Qual é a sua intenção? Ele, ensinar as crianças, porque quem conhece o esporte, quem conhece
esporte sério, os professores, os mestres não ensinam a prática de violência, ensinam a respeitar. Já na Umbanda, e tem muitas pessoas que têm preconceito do homossexualismo, né? Já na Umbanda é diferente. Eu não encontrei um lugar que tenha um acolhimento imenso igual na Umbanda. Ah, os médios lá são perfeitos? Não, é diferente. É diferente. Eles seguem a orientação dos guias, dos mentores. Se o mentor fala, eles analisam ou não analisam, fazem totalmente. Eu estava no centro kardecista, eu vi, eu era responsável pelo grupo de estudo, estava responsável. Levamos no primeiro, sugerido por uma irmã, terreiro de Umbanda, só foi uma vez. Ele, na situação dele, ele pegou atabaque para bater, eu fui falar, mãe de santo, não, deixa. Se extrapolar, a gente chama atenção. Um outro na Pedra de Guaratiba, fomos várias vezes, ele não seguiu, porque praticamente toda a gira era na noite que eu trabalhava, então não tinha como eu mudar. A mãe não se interessou levar, dentro do conceito dela. Fomos convidados para Amalá de Xangô, era só dentro junto do grupo dos trabalhadores. Ele não tinha nem comia, tão desanimado que ele estava. A mãe de santo pegava, botava na boca dele, com todo o carinho, todo o amor, o afeto. Não quero ofender ninguém, não desejo ofender ninguém, mas estou expressando o que eu aprendi na Umbanda e tenho aprendido. O acolhimento. Não é? Todo terreiro que eu levo ele, na parte obsessiva, ele é bem acolhido, bem tratado, eles deixam à vontade, até esse que nós estamos de licença agora, por causa da pandemia, não, Valmir, seu Valmir, deixa ele, entendeu? Deixa que a gente entende. Então é diferente o acolhimento. E a gente analisando toda essa situação de como surgiu a Umbanda, o porquê surgiu, um dos motivos, que foi o preconceito desses espíritos que trabalham em forma da roupagem de preto velho, de caboclo, de Exu, de pombogira, de preta velha, de cabocla, de boiadeiro, boiadeira, marinheiro, marinheiro, malandra, malandro, cangaceiro e cangaceiro, cigana e cigano, de crianças, né, a menina, o menino, o acolhimento que essas entidades dão. Há necessidade de assim se manifestar. O porquê? Eram rejeitados no movimento kardecista e continuam. Aí eu analisei aí parei, às vezes dá assim, a gente vai analisar o acolhimento, o amparo que eles dão. Nós compreendemos, entendemos que a Umbanda é a grande mãe que surgiu para acolher os filhos rejeitados pelas outras religiões. Umbanda, para os simples de entendimento, palavreado, falar manso do preto velho, o explicar dele, não em palavras eruditas, tem até termos dentro do Pentateuco, que é o do português arcaico, não existe mais. Então fomos vendo essas diferenças que nós entendemos. Tem pessoas que têm dificuldade em ler, em estudar num livro. Lá no grupo Centro Kardecista que eu fazia parte, era responsável, um casal falou para mim, eu prefiro que fale, que converse. Então, analisando tudo isso, nós chegamos sem medo de dizer, a Umbanda é a grande mãe que acolhe os filhos rejeitados por outras religiões. Seja o filho encarnado e as entidades, os espíritos que necessitam manifestar-se na roupagem necessária no momento, da forma necessária que ele escolheu para trabalhar. Então, mais uma vez, sem medo de dizer e ser feliz, a Umbanda é a grande mãe que surge para acolher os filhos rejeitados por outras religiões. Gratidão mais uma vez por nos permitir compartilhar esse conhecimento. Estaremos brevemente com mais um vídeo para
transmitir, compartilhar nosso conhecimento e mais uma vez dizemos, quem tiver dúvida sobre algo, escreva no comentário, quando tiver 3, nós estaremos fazendo um vídeo para explicar. Que as forças do bem nos envolvam sempre e nos dê força para nos vencer sempre. Como diz Pai Tupinambá de Ogum, para mim entender o meu próximo, eu primeiramente preciso me entender. Gratidão.